Então, continuando com o conceito da fonte de energia e vitalidade divina, nós vimos que aquilo que é derivado do lado contrário, Sitra Achra, como alguém que dá para o inimigo odioso, que ele dá pelas costas, sem querer sequer encará-lo, sem querer olhá-lo de frente e ver a sua cara. Assim também é como Deus emite energia para as criaturas, os seres ou as situações do mal, que elas existem para possibilitar o livre-arbítrio nosso, mas elas são indesejosas com Deus, para Deus. Porém, aquilo que é bom, aquilo que é positivo, recebe a emanação da energia divina, do semblante e da parte interior da divindade, daquilo que é desejável a Deus, aquilo que Deus deseja e quer de fato. Então, assim ele nos explica, Kach lemala bechinat panim. Qual é a metáfora aqui? Em termos espirituais, quando nós falamos de Deus, o significado de face, semblante, entre aspas, o pnimiu taratzona elion. Isso representa a vontade mais profunda de Deus, a vontade suprema de Deus na sua forma mais íntima e profunda. Vechefzo amiti. E o real desejo, o desejo verdadeiro de Deus. Ou seja, Deus também quis que houvesse o mal, mas ele quis que houvesse o mal apenas para contrabalançar o bem e para haver escolha e livre-arbítrio, mas o que ele quer realmente é que prevaleça e predomine o bem. Então, Heftzó Amiti, o real desejo de Deus é o bem. Asher Hafetz Hashem leashpia chayut lechol akarov elav misitra de Kedushá. Deus quer e deseja prover de vitalidade todo aquele ser e criatura que é próximo dele. Como é próximo dele, que está alinhado com a sua vontade. Tudo aquilo que faz parte do lado da Kedushá, da santidade. Aval, porém, a Sitra Achra ve'atumá, tudo aquilo que está conectado ao outro lado, o lado contrário à Kedushá, tudo aquilo, como nós sabemos, onde a gente encontra essa catalogação, como nós sabemos que algo pertence ao outro lado, a Sitra Achra, o lado contrário da Kedushá, simplesmente se é algo proibido, proibitivo pela Torá, é porque isso é algo negativo e faz parte da Sitra Achra, do lado oposto. Isso faz parte do campo da impureza. Então, tudo que está relacionado com o campo da impureza e o lado contrário, Itoavat Hashem asher saneh, isso é abominável por Deus, é algo odioso para Deus, porque o mal é o ruim e Deus é bom e a essência do bem, por isso ele abomina e não tolera o mal. Ah, mas esse mal também precisa existir dentro do plano da criação, para que a criatura chegue à sua realização máxima da forma ideal. Então, esse mal precisa existir. Ele existe porque Deus lhe dá existência. Porém, Deus realmente concede vitalidade às criaturas do mal, às coisas proibitivas, mas essa vitalidade que ele transmite não é derivada da sua vontade interior ou do seu real desejo. Ou seja, não é isso que Deus deseja. Deus nos livre de atribuir isso a Ele, não é o mal que Ele quer e deseja. Esse mal que recebe vitalidade de Deus, isso, como nós dissemos, é como aquela pessoa que tem que, por algum motivo, dar algo ao seu inimigo, ele dá por trás dos ombros, jogando para trás, contrariado. Na verdade, o mal existe aqui para oferecer o livre-arbítrio, e isso dá margem aos rechaim, aos ímpios malvados, de escolherem, optarem pelo mal, e por isso eles acabam suscetíveis a uma punição. Por outro lado,
Deus quer dar uma grande recompensa aos tzadikim, aos bons e justos, que não se deixaram levar pelo mal, não se seduziram pelo mal, deikafian le sitra achra, e rejeitaram, rechaçaram a sitra achra, o lado contrário da Kedushá e todas suas ofertas e seduções. ולפי שבחינת פנים דרצון העליון אינו שורה כלל על הסטרא אחרא. Na prática, a vitalidade superior, a vitalidade profunda, derivada de Deus, aquilo que vem, por assim dizer, do semblante divino, da parte interior da divindade, aquilo que é proveniente da vontade suprema de Deus, isso em absoluto não se manifesta, não paira sobre a sitra achra, sobre qualquer criatura, ser ou situação, do lado contrário, do lado negativo e proibitivo. וגם בחינת אחוריים של רצון העליון אינו מלובש בתוכה ממש. Nós falamos que toda a vitalidade desse lado oposto é derivada, por assim dizer, da parte externa, superficial, da parte inferior da vitalidade divina, como alguém que joga pelas costas, por trás. Não é? Mas mesmo essa vitalidade, esse residual, esse resquício de vitalidade que vem por trás, por baixo, daquilo que sobrou, mesmo isso também não está revestido interiormente nos seres, criaturas da sitra achra do lado contrário. Eino melubash betochá mamash, porque afinal de contas, mesmo esse resíduo de energia divina também é divino. Isso não é compatível com o mal, com o negativo, com as clipot, as cascas, ao lado oposto. Ela makif alea milmala. Na verdade, essa energia divina apenas, por assim dizer, reveste, paira por cima dos seres, criaturas e situações da sitra achra do lado contrário. Por ser algo divino, mesmo que é só residual, mesmo que é só a parte externa, a parte inferior, mas afinal de contas, mesmo sendo divino, isso não pode se acoplar com o mal, não pode se identificar e se envolver, se unificar com o mal totalmente. Então essa é uma energia que nutre, alimenta ou vivifica o mal apenas pairando sobre ele sem se revestir internamente. Lekach, por isso, sabemos, se diz, Deus é vida. Deus é a fonte da vida. Kimcha mekor chaim. Por isso, ve'atem adveikim ba'Hashem Elokechem chaim kulchem hayom. Quem está ligado a Deus tem vida, porque Deus é vida, é vitalidade. O mal recebe a sua existência de uma forma ou de outra, como nós falamos, por vias tortuosas, etc., recebe também da divindade por trás, por baixo, etc., de forma residual, apenas por cima. E também sem essa energia se revestir internamente nesses seres, criaturas e situações. Por isso, se esses seres, criaturas e situações que estão catalogados no campo do mal, dentro daquilo que é proibitivo pela Torá, se eles estão no campo chamado nas obras místicas de sitra achra, do lado oposto à Kedushá, santidade, fazem parte das klipot, das cascas e não do fruto. Se a vitalidade não está presente dentro deles, no seu interior, em outras palavras, existe um resquício de divindade que de longe lhes dá energia, lhes dá existência, mas já que essa vitalidade não se encontra revestida dentro deles, no seu interior, então há aqui uma ausência de vida. Portanto, lekach mekom amitah ve'atumah Hashem ishmerenu. Por isso, na realidade, tudo que faz parte do campo da sitra achra, do lado negativo, isso é chamado do lugar da morte. Isso é, por assim dizer, um grande cemitério espiritual. Esse é o lado da impureza, Deus nos livre. Nós sabemos que no judaísmo a morte está associada com impureza, via votatumá, é a impureza mais grave, a ausência de vida, de vitalidade. E aqui também,
nos assuntos ligados a Sitra Achra, o lado oposto da Kedushá, não há uma vitalidade revestida internamente dentro de tudo, portanto há uma ausência de vida, isso significa morte em termos espirituais. Que a mitata chayut o elokut, porque a verdadeira vida, a vida real, a vitalidade genuína é divindade. Sheu bechinat Elokim Chaim, o Deus vivo, o Deus da vida, ele que provê e nutre vitalidade. Mushkatuv, como diz o versículo em Irmial, no profeta Jeremias, Vashem Elokim Emet, Deus é o Deus da verdade, o Elokim Chaim é Deus da vida. E é o Deus que dá e concede vida. Perush, o significado desse versículo, Liot Sheu Elokim Emet, já que Deus é o Deus da verdade, o Elokim Chaim, ele também é o Deus da vida. Nós já vamos ver esse assunto, mas apenas recordando aquilo que nós mencionamos antes, quando trouxemos o versículo da Torá, Re Anochi Noten Lifnechem Hayom, que Deus fala para nós, veja que eu coloco diante de ti, hoje, dois caminhos, a Chaim Ve'atov, o caminho do bem, que está associado, isso é vida, Ve'amavet Ve'ara, e a morte e o mal. Agora nós entendemos por que o mal é chamado de morte, porque o mal é uma ausência de divindade presente dentro dele. Divindade é vida e a fonte da vida. Quando há uma ausência de vida, automaticamente isso é morte, por isso o mal é chamado de morte. Agora ele nos relaciona, trazendo desse versículo em Jeremias, ele nos traz uma associação de dois conceitos. O conceito de vida, vitalidade, com o conceito de verdade. Qual a ligação de verdade com vida, vida com verdade? Porque o versículo nos diz em Jeremias, Vashem Elokim Emet, Deus é o Deus da verdade, Hu Elokim Chaim, ele é o Deus da vida. E aqui o Rebbe Reshab nos traz a explicação, Liot Sheu Elokim Emet, já que ele é o Deus da verdade, por isso também, Hareu Elokim Chaim, ele é o Deus da vida. Elaborando esse assunto, entendendo esse assunto, a associação desses dois conceitos, vida e verdade, Dehinei Emet, o que é verdade, segundo o judaísmo? O que representa, o que constitui o conceito de verdade? O She'eino Nifsak Leolam, é algo constante, algo ininterrupto, algo que não para e não cessa nunca. Uma existência verdadeira, absoluta, é aquela existência que dura para sempre, que não tem hiatos, não tem brancos, não tem interrupções. O Mashe Yesh Bo Efsek, e aquilo que tem interrupção, aquilo que cessa, aquilo que para, aquilo que não é contínuo, Nikra Kazav. Isso é chamado de algo falso. Na verdade, mesmo para nós afirmarmos ou confirmarmos uma fórmula, nós testamos em todas as situações, ou em todas as temperaturas, ou etc., quando nós podemos afirmar que essa fórmula é verdadeira, ou quando nós podemos confirmar a veracidade dessa fórmula, etc., quando ela é constante, quando ela é contínua, em todas as situações, em todos os momentos. Algo que, ou como se a gente diz, por exemplo, até um sentimento, um amor verdadeiro. O que é um amor verdadeiro? De acordo com essa explicação que nós temos aqui, é algo contínuo e incessante. Se 3 dias da semana existe amor, mas em outros 2 tem um estado neutro e em outros 2 é o contrário, isso não é amor. Algo verdadeiro é algo constante e contínuo. É algo incessante. Ou seja, algo equilibrado, que, enfim, sem altos e baixos, e não é algo que cessa, que se interrompe. Se algo parou uma vez sequer, já compromete. Isso não é contínuo, não é absolutamente verdadeiro. Isso é falso. Interessante que esse conceito nós encontramos na Mishnah, na Halachá,
O Kmo Neharot Mechazvin. Sabido que dentro do judaísmo existe o conceito do banho ritual, e para servir, para esse banho ritual, precisam ser águas vivas. Ou nós temos o sistema do mikveh, quando essas águas são canalizadas de uma forma natural, etc. Ou imergir, mergulhar em águas naturais. Então se diz que, será que um rio é kasher para imersão? Então nos traz a Mishnah no Tratado de Pará, que existem Neharot Mechazvin, existem os rios ou riachos falsos, mentirosos. O que significa isso? E, portanto, neles não se pode fazer a imersão. Não é kasher para o banho ritual. Não são, por quê? Porque não são chamados de Maim Chaim, de águas vivas. Isso não está associado com água viva, enfim. Águas vivas é o conceito da Torá, não é? Ou seja, não são águas que estão vivas. Por que esses rios e riachos são chamados de águas falsas? Shenikraim kazav lefi shenifsakim lifamim. Porque certos rios, se num calor muito intenso, ou num verão, ou numa estiagem, num período de seca, eles são capazes de secar totalmente. Secou, parece que nem há rio lá, você atravessa lá em seco. Então, se isso acontece, isso já compromete esse rio em termos de halachá. Se diz que a sua água não é totalmente viva. Por quê? Porque se às vezes ela, entre aspas, morre, desaparece, cessa, mesmo que isso aconteça só em uma ocasião ou outra. De acordo com algumas opiniões, mesmo que até isso aconteça só uma vez a cada 7 anos, não importa. Se isso acontece uma vez, já é algo chamado de falso. Que emet davar she'eino nifsak leolam. Verdade é verdade absoluta. É algo constante, algo contínuo, algo ininterrupto, que não cessa jamais. Vezeu gam ken hanikra chaim. Por isso está associado também à vida. Porque vida também, vitalidade e vida não pode cessar. Não é? Nós sabemos que se uma pessoa permanece 1 minuto, às vezes menos, 1 minuto, 2 minutos, debaixo d'água, sem oxigênio, sem contato com a vida, essa pessoa não vai sobreviver. Então não existe uma maneira de, congelar uma situação. Essa pessoa morreu por 3 minutos, nós sabemos o que um derrame pode causar, o que for, então, mas depois ela retoma a vida. Ou essa pessoa morreu por 1 semana ou por 1 mês, mas volta à vida. Não. Se cessou e interrompeu a vida, acabou. Quando há paramédicos em um processo de ressuscitação é porque ainda existe um resquício de vida. E a pessoa não foi totalmente, mas depois que a pessoa morreu, só na hora de Tchiat HaMetim, só quando chegar o momento da ressurreição. Por quê? Porque vida tem que ser algo contínuo, algo ininterrupto, algo que não cessa. Por isso, vida está associado com verdade, verdade está relacionado com vida. De Mishum ze neharot mechazvin psulim lekidush meichatat. Por isso, de acordo com a Mishnah, de acordo com a Halachá, esses rios que secam em determinadas ocasiões, eles são inadequados, são inaptos para o processo de santificação do novilho vermelho, etc., Sheinam nikraim maim chaim, porque essas águas não são chamadas, não são consideradas de vivas. Dedavka davar amiti sheino nifsak leolam. De acordo com o judaísmo, a Torá nos explica que somente algo verdadeiro, algo consistente, inabalável, que não cessa jamais, não sofre interrupções e atos. Hu anikra chai. Isso é, de fato, algo vivo. Algo é considerado vivo só quando não cessa. Quando não cessa é porque é verdadeiro. Verdade também é algo contínuo, incessante. Voltando ao nosso versículo, esse é o significado do Pasuk. Elokim emet, o Elokim chaim. Deus da verdade é Deus da vida. Deliot, o Elokim emet, já que Deus é o Deus da verdade, Deus é verdade. She'en bazeh
kilion, shein baze kilion vehefset chas v'shalom. O que significa que a existência divina é absoluta. A existência divina é eterna. A existência divina é autônoma e independente. A existência divina não depende de nada e de ninguém. Deus sempre existiu, sempre existirá. Ela não cessa, etc. Por isso, Deus é chamado Deus da verdade. Elohim Emet. Por quê? Porque, sabe, não diminui, não se deteriora, não vai se limitando, não vai envelhecendo, etc. Isso é verdade, é algo incessante, ininterrupto, constante e contínuo. Hu Elohim Chaim. Por isso, já Deus, e somente Deus, tem essa propriedade, essa característica de verdade contínua, incessante, ininterrupta, etc. Por isso, Ele, por essência, é a vida, e Ele, portanto, também, e somente Ele pode ser a fonte de vida e da vida. Bechinat Chai Vekayam. Porque a sua vida é uma vida própria. Não é que ele não depende de nada, de ninguém, não recebe isso de nada e ninguém, não tem um provedor, Deus nos livre, mas Ele é a própria vida, Ele é constante, Ele é a verdade. Bechinat Chai Vekayam mitzad atzmo, Shechai Vekayam laad, por isso também Ele é eterno, sempre existiu, sempre existirá, sem nenhuma alteração, sem qualquer mudança. Baruch Chai laad Vekayam lanetzach, como nós dizemos nas nossas preces, bendito aquele que vive para todo sempre e existe por toda a eternidade. E todo ser e criatura, todo aquele que está vinculado, ligado a Deus, o Gamken b'pchinat Chai, ele também, portanto, por extensão, é vivo e está vivo. Toda criatura e ser só pode estar viva quando ela está ligada e vinculada a Deus, que é a vida verdadeira, a fonte da vida e da existência. Lefi she'elokut meir betocho begilui umitiyached bo. Quando um ser e uma criatura está de fato viva, quando ela é viva de fato, quando a divindade brilha no seu interior, está presente dentro dela, no seu interior, de forma revelada, explícita e unificada com o ser e criatura. Quando uma criatura está recebendo essa emanação de Deus, que lhe provê vitalidade, energia, e de uma forma direta e positiva, ou seja, que essa energia se revela e se manifesta no interior do ser e da criatura, e de forma revelada, então, essa criatura, esse ser, é um ser vivo, ligado a Deus. E alguém que está nesse estado, nessa situação, ou seja, tem consciência que toda a sua vida e existência é proveniente unicamente de Deus, que Ele é a fonte real da sua existência. Então, essa criatura, esse ser, não se equivoca, não imagina que vive por si só, ou que tem uma vida autônoma, ou independente, etc. Não, ele sabe que toda a sua vida, toda a sua existência, não só é devida a Deus, ela de fato, a cada instante, a cada momento, é o que está lhe deixando vivo, existente. Portanto, quando a criatura tem essa consciência, ela se anula completamente diante de Deus. Ela sabe que sem Deus, não só ela não é nada, não só que ela não vive, ela sequer existe. Porque um corpo pode existir sem vida. Mas aqui, a energia divina não só dá vida à pessoa, mas também existência. E sem essa energia divina, a pessoa não vive nem existe. Quando a pessoa tem consciência disso, quando a criatura sabe disso, então ela se anula por completo a Deus. Daí o que importa já não é a sua vontade, o seu desejo, a pessoa anula-se por completo a Deus, anula suas vontades, seus interesses, seus desejos. Para essa pessoa, o mais importante, sem dúvida alguma, vai ser que prevaleça a vontade divina. De qualquer forma, antes disso ele nos diz, todo aquele que está ligado à divindade também é vivo, está vivo.
porque a divindade se faz presente, iluminando dentro dele de forma revelada, se unificando com o ser e a criatura, e portanto ele se anula a Deus, ele se anula a divindade que está revestida dentro dele, ele está ligado a Deus, como ele vai elaborar isso mais adiante, de forma mais extensa. Por isso esse ser, essa criatura ou essa pessoa também é chamada e considerada viva. Por quê? Porque ela está intimamente ligada ao Deus da vida. Ela está, de forma explícita, recebendo a sua vitalidade, a sua energia da fonte divina. Ela está anulada essa fonte. Por isso essa pessoa também é considerada viva. Esse é o significado do dito dos nossos sábios em Avot de Rabi Natan, Asara Nikraim Chaim. Eles dizem que há 10 que são chamados de vivos. E entre eles, e não eram os nossos sábios, a Kadosh Baruch Hu, Deus é chamado de vivo. Shenemar, como diz o versículo mencionado, Vashem Elokim Emet, o Elokim Chaim, que Deus é Deus da verdade, é o Deus vivo, o Deus da vida. A Torá Nikret Chaim, a Torá também é chamada de vida ou de viva. Shenemar, como diz o versículo em Mishlei, nos Provérbios, Etz Chaim hi lamachazikim ba betomchei ameushar. Ela é uma árvore de vida para todos que se agarram nela, e todos aqueles que a apoiam são felizes realizados. Mas a Torá, portanto, é chamada de Etz Chaim, árvore da vida, porque a Torá é a expressão da divindade. Deus é vida, a Torá também é viva, vida. Israel Nikraim Chaim. O povo de Israel é chamado de vivo. Shenemar, como diz o versículo em Dvarim, em Deuteronômio, Ve'atem adveikim b'Hashem Elokeichem, vocês que estão ligados a Deus, Chaim kulchem hayom, estão todos vivos hoje. Assim fala Moshe para o povo de Israel. Deliotam dvukim b'Hashem, por estarem ligados a Deus, isso que nos torna vivos. Mishum ze nikraim chaim, por isso nós somos chamados de vivos, e por isso também Am Israel Chai, porque que o povo de Israel vive e sobrevive e é eterno, porque está ligado ao Deus da vida, a Deus que é eterno. O Kitzur, o resumo, síntese desse capítulo. Akdushá ve'atov, ele nos explicou como o lado da santidade e do bem, mekablim chayutam mipnimiut retzonoid barach, recebem a sua vitalidade e energia do lado interior e profundo da vontade divina. Enquanto isso, em oposto, a klipá vesitra achra, as chamadas cascas, o lado oposto a Kedushá, mekablim chayutam, também recebem vitalidade de Deus. Porém, nchetzoniut retzonoid barach, essa vitalidade é proveniente da parte externa da vontade de Deus. Deus tinha vontade que houvesse bem e mal, para que se escolhesse o bem. Então a real vontade de Deus, no fundo, a vontade interior é o bem. Mas para possibilitar esse cenário, precisava existir também o mal. Então isso, na verdade, é a parte externa, superficial da vontade de Deus. E por isso também a energia divina aqui, nas coisas más, a bilti mitlabesh bahem, ela não se reveste no interior das criaturas, dos seres, das situações, mas apenas paira de forma superficial e envolvente. E todas as coisas proibidas pela Torá, todas as coisas negativas, recebem a sua vitalidade e energia dessa forma, somente da parte externa, superficial, inferior da energia divina, e mesmo assim só pairando por cima sem se fazer presente no seu interior. Por isso elas são consideradas morte e o mal. Morte é ausência de vida, vida, vitalidade, vida é proveniente da vitalidade divina, que é aquilo bom e positivo. A Davuk Be'elokut, aquela criatura, aquele ser, aquela pessoa que está ligada a Deus, a divindade, o Chai, esse de fato e verdadeiramente é vivo, vive, que emet em lo hefsek. Porque isso é a verdade, e verdade é algo ininterrupto, incessante. A pessoa que está ligado com Deus, com a divindade,